Olá, meu nome é Kate Nara, eu sou bolsista da PIBIC-C. A minha orientadora é a professora Renata Flávia Abreu da Silva, e o título do meu resumo é Fatores para o diagnóstico de enfermagem, risco de função cardiovascular prejudicada, estudo descritivo. A saúde tem sido descrita como um processo na busca pelo equilíbrio físico e mental entre o ser humano e o meio ambiente. E é determinado pela alimentação, pela moradia, pelo saneamento básico, pela educação, pelo transporte, pelo lazer e pelos serviços essenciais que são ofertados na comunidade na qual o indivíduo está inserido. Sendo assim, é dever do Estado garantir condições favoráveis à população, de forma a minimizar os riscos que envolvem o processo de saúde e doença. Tendo isso em mente, a gente deve agir diretamente na principal causa de morte no Brasil e no mundo, que atualmente são as doenças crônicas não transmissíveis. Além da alta taxa de mortalidade, existe também uma alta taxa de incidência em grupos vulneráveis da população, colocando um alerta vermelho assim na saúde brasileira. Validando também a necessidade do lançamento de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNTs. Eu trouxe aqui um infográfico que vai mostrar um panorama da mortalidade das DCNTs no Brasil. Vou dar um destaque ali para aquele quadro no canto superior direito, que vai mostrar os principais grupos que causam o óbito, né, a mortalidade prematura. Ali está em destaque em vermelho as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são um agravo crônico que muitas vezes são causados, né, são causados por fatores de risco modificáveis, ou seja, são passíveis à prevenção e controle. E é aí que a gente vai atuar. As cardiopatias têm seu fim na insuficiência cardíaca. E pensando nisso, é fundamental para o enfermeiro, para o profissional de saúde, que identifique os fatores de risco previamente e também identifique os sinais e sintomas, podendo então definir estratégias efetivas. A insuficiência cardíaca, então, ela pode ser classificada de três formas: pelo impacto na fração de ejeção ventricular, pela gravidade dos sintomas, usando a classificação da New York Heart Association, e pela progressão da doença com a manutenção da estabilidade clínica. E qual é o papel do enfermeiro nisso tudo? As intervenções de enfermagem, elas podem otimizar o manejo da insuficiência cardíaca por meio de medidas não farmacológicas. E para isso, a gente vai fazer justamente aquilo que eu falei no slide anterior: identificar os sintomas e intervir precocemente, né? Intervir no início de tudo. E aí, o que isso pode gerar? A partir do momento que a gente gera políticas públicas que vão atuar diretamente na redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, nós promovemos a qualidade de vida para aqueles que já têm um diagnóstico, já tem um diagnóstico em andamento, né, já tem a patologia instalada, a gente reduz a mortalidade precoce, a gente reduz as internações hospitalares, a gente reduz os custos de serviço à saúde. O objetivo, então, do trabalho é identificar a existência de fatores de risco que atendam ao diagnóstico de enfermagem, risco de função cardiovascular prejudicada em pacientes com insuficiência cardíaca, atendidos em um ambulatório de cardiologia. O estudo, então, ele pode ser classificado como descritivo, prospectivo e de abordagem quantitativa, que está sendo realizado em ambulatório de cardiologia de hospital localizado no estado do Rio de Janeiro. A população do estudo atual está composta por 22 indivíduos, atendidos no ambulatório cenário de estudo, acima de 18 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico médico de insuficiência cardíaca, e inseridos no estudo por amostragem não probabilística conforme desse consentimento. Os dados estão sendo coletados de forma secundária a partir da pesquisa, perfil epidemiológico e fatores de risco em pacientes com insuficiência cardíaca, repercussões em contexto pandêmico da Covid-19. E conforme preconizado pelas resoluções 466/12 e 510/2016 e seus complementares, a anúncio dos indivíduos participantes da pesquisa, por meio do TCLE, aos legalmente responsáveis por si mesmo, terá sido realizada por meio da pesquisa da qual serão retirados os dados para o presente estudo.
Falando um pouco agora das variáveis do estudo, são elas sexo, idade, grau de escolaridade, tabagismo, elitismo, sedentarismo, pressão arterial, frequência cardíaca, peso, altura, mudança em hábitos alimentares, adesão farmacológica e não farmacológica, história familiar positiva para doença cardiovascular, diagnóstico médico de diabetes mellitus. A pesquisa encontra-se atualmente em fase inicial de coleta de dados para acompanhamento progressivo da condição clínica dos participantes, porém tem como resultado esperado a redução dos condicionantes de saúde que apresentam riscos para a progressão das doenças cardiovasculares e que são agravantes das condições clínicas atuais dos usuários. Falando um pouco da minha amostra e também de umas dificuldades encontradas, ela é composta por uma população adulta e idosa de classe média baixa, proveniente de indicação interna do hospital e do CIGEG. A condição socioeconômica ela pode ser uma barreira para adesão ao tratamento farmacológico, devido à diversidade na aquisição de certos medicamentos e cumprimento das mudanças propostas para o tratamento não farmacológico por dificuldade de organização da rotina. Algumas pessoas têm que trabalhar e não conseguem encaixar no horário, no seu dia, um exercício físico, ou têm muito cansaço, ou tem que se desdobrar pela família, pela casa, então elas acabam optando por não se cuidar. Esses empecilhos, eles serão abordados, né, são abordados na triagem dos usuários, a fim de os profissionais do ambulatório adaptarem o tratamento às condições socioeconômicas do paciente. Observa-se também que o perfil da amostra é formado por pessoas de baixa escolaridade. Logo, a má compreensão do plano de cuidados é uma possível adversidade, se fazendo necessária a adaptação da linguagem e orientação minuciosa de cada paciente. Outro obstáculo que pode ser encontrado é a resistência contra a suspensão de hábitos adquiridos ao longo da vida do usuário. Pode-se citar o tabagismo, etilismo e sedentarismo. E, por fim, os condicionantes de saúde comuns às outras doenças, além das cardiovasculares, agrava, né, os riscos do paciente e dificulta a implantação de certas medidas. Em casos de, por exemplo, paciente amputado de diabetes mellitus, com sensibilidade nos membros inferiores. A dificuldade de locomoção que é ocasionada devido a essa patologia, né? Ela vai dificultar, por exemplo, a implantação de exercício físico, de qualquer atividade que vai ajudar o paciente a sair da condição dele, a alterar a condição clínica dele atual. E além da amputação, a gente pode, por exemplo, citar a obesidade, ou se não, até pessoas que têm dores no joelho, já artrite, que são comuns a idosos também, que é a minha população aqui. Para finalizar, então, eu venho falando que o diagnóstico de enfermagem, o NANDA, né, vai definir risco de função cardiovascular prejudicada, como uma suscetibilidade a distúrbio no transporte de substância, homeostase corporal, remoção de resíduos metabólicos tissular e função orgânica, que pode comprometer a saúde. Então, qual vai ser o papel do enfermeiro nisso tudo? Vai ser justamente intervir nesses fatores modificáveis, promovendo em longo prazo o equilíbrio físico e mental, ou seja, promovendo a saúde, promovendo também o quê? A estabilidade clínica daqueles pacientes que já têm a doença instalada e minimizar os riscos de progressão da doença, tendo como objetivo a qualidade de vida, a redução das internações hospitalares e a redução dos custos aos serviços de saúde. Eu vou também trazendo aqui, só para finalizar mesmo agora, uma observação que é: o vínculo estabelecido entre profissional e paciente colabora para a adesão ao tratamento e valorização dos serviços ofertados no ambulatório. Por quê? Porque ele vai aplicar diretamente no sucesso do plano de cuidados, visto que a intervenção proposta pela enfermagem ela não vai apresentar resultados instantâneos, por agir numa condição clínica construída ao longo de anos de maus hábitos. É isso. Eu vou passar agora para as referências. Muito obrigada.